Uma vida sem histórias é uma vida mal vivida. Vou compartilhar com vocês uma história no início da minha infância, uma história que minha mãe havia me contado na época, uma história que me impactou demais, viu? O nome da minha mãe é Dona Lúcia e o nome do meu pai é Almério, tá? Inclusive, o meu pai hoje dorme com o Papai do Céu. Mas eu vou contar uma história para vocês que marcou demais a minha vida, marcou demais a minha infância. Inclusive, eu nem era nascido nessa época e minha mãe me contou uma história que eu fiquei muito impactado e muito orgulhoso do meu pai. E eu vou dividir essa mensagem com vocês. Eu nem era nascido nessa época, né? E há muitos anos atrás, no término da década de 70, início da década de 80, as coisas não eram tão fáceis como é hoje em dia, né? Hoje em dia tem tecnologia, hoje em dia o acesso aos estudos, as pessoas têm muita facilidade, né? Enfim, minha mãe me contou uma história que me impactou demais na minha infância. Eu sou o segundo filho do casal, né? Tenho um irmão chamado Marcelo, que tem a diferença de 4 anos de idade, da minha idade para dele. E o que acontece? Aí minha mãe me contou essa história do meu pai, que eu fiquei muito impactado na época. Meus pais sempre tiveram a vida muito simples, né? Minha mãe, doméstica, né? E o meu pai, ele trabalhou praticamente a vida toda, ele trabalhou como lixeiro, né? Gari, na Conlurb, aqui no Rio de Janeiro. Sendo que, antes dele entrar na Conlurb, ele passou um período desempregado, né? Sabe como é que é? Um casal com um filho pequeno para cuidar, fica tudo mais difícil, né? Para o casal. E o que acontece? Meu pai desempregado, procurando emprego daqui e dali, na época não conseguindo, uma dificuldade para arrumar emprego na época, e a pessoa já começa a ficar nervosa, ficar aflita, enfim. Aí minha mãe disse que um belo dia meu pai saiu de manhã e ficou o dia todo sumido de casa, sumiu. Aí no final da tarde chega meu pai com um monte de bolsa de compra, feliz da vida, um monte de bolsa assim nas mãos, de compras. Aí minha mãe viu aquelas monte de bolsa, minha mãe falou: Homero, o que é isso, Homero? Você estava sem dinheiro, por que tu tá com um monte de bolsa, um monte de bolsa de compra? O que aconteceu? Minha mãe ficou logo preocupada, né? Como é que pode? Um homem sem dinheiro saiu de manhã cedo e de repente chega no final da tarde com um monte de compras, né? Várias bolsas de compra com tudo dentro, tudo do bom, do melhor. Conclusão: meu pai, o que ele fez para colocar comida dentro de casa? Ele, hoje em dia, não é mais assim, mas antigamente as pessoas vendiam sangue nos hospitais. E meu pai, para colocar alimento dentro de casa, meu pai não tendo outra alternativa, meu pai foi até um desses hospitais, vendeu do seu próprio sangue para colocar alimento dentro de casa. E essa história na época me impactou demais. Aí eu resolvi fazer esse vídeo para dividir com vocês essa história, que eu achei uma história linda de se contar aqui para vocês, dividir, né, essa mensagem aqui com vocês, né? E lembrar que só tem história na vida quem na vida faz história.
Pense nisso.